Vamos lá. Presidente, Reinaldo, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, o Carlos Lula, fez duras críticas a essa fala do presidente Jair Bolsonaro. Disse que ela foi absurda, trágica, falsa, mentirosa e grotesca. A Sociedade Brasileira de Infectologia também veio a público desmentir essa declaração de Bolsonaro. Centenas de cientistas, médicos e pesquisadores também foram às redes sociais criticar o presidente. O Jamal Suleiman, infectologista do Instituto Emílio Ribas, por exemplo, afirmou que Bolsonaro tem uma fixação anal e precisa ir para o divã. Já a médica Denise Garrett, do Instituto Sabin de Vacinas, o Instituto Americano, lá dos Estados Unidos, fez o seguinte alerta: estamos cometendo o mesmo erro que os Estados Unidos cometeram quando o movimento antivacina ainda era incipiente e desorganizado. Além de não darmos importância para essas declarações antivacina, temos autoridades do governo que se apoiam nesse movimento no Brasil. Quanto mais o movimento se fortalecer, mais difícil será de controlá-lo. Se prezamos pela cultura pró-vacina, a hora de cortar o mal pela raiz é agora. E eu concordo com ela. Isso nada tem a ver com liberdade de expressão. Isso é crime. Isso tem consequências. Tem alguns idiotas por aí, mas é gente idiota mesmo, que acha... eu acho curioso, Bob, é gente que não acredita em Deus, mas acredita que a liberdade de expressão é onipotente. Uhum. Então você pode falar qualquer coisa. Então, se eu decidir sentar aqui e resolver pregar o extermínio de judeus, escrever eu posso. Na cabeça desses canalhas, desses idiotas. Ou de negros, ou do que quer que seja. Ou de qualquer minoria. Seja minoria sociológica, seja minoria numérica, seja gente de quem eu não gosto por essa ou por aquela razão. O negacionismo mata pessoas. Entenda, é diferente de o sujeito dizer eu tenho o direito de me colocar em risco, de se colocar em risco. Agora, de me colocar em risco, não. E de colocar em risco a sociedade. Confundir esse tipo de coisa com liberdade de expressão é não saber a distinção entre o bem e o mal. Ah, não, se eu tolher o direito de o sujeito falar isso, daqui a pouco estarão tolhendo. Vamos esperar chegar o daqui a pouco? Se chegar o daqui a pouco, a gente vê. Agora, não é por causa de um medo futuro de que aconteça que eu vou deixar o crime prosperar. Isso é uma pilantragem. E a CPI vai fazer o quê? A CPI vota amanhã e deve aprovar um requerimento do senador Alessandro Vieira pedindo ao Supremo Tribunal Federal que investigue essa fala do presidente Bolsonaro sobre a vacina e a AIDS. A comissão deve encaminhar esse pedido ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito das fake news na corte. O vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, disse ainda que esse episódio será incluído no relatório final de Renan Calheiros. Para Randolfo, o país tem um delinquente contumaz à frente da presidência da República. Ele afirmou ainda que a associação mentirosa que Bolsonaro fez é crime e há motivos para a prisão preventiva do presidente. Ele defendeu também que Bolsonaro seja banido das redes sociais, assim como aconteceu com Donald Trump nos Estados Unidos. Bom, quanto a ser banido, tem a prisão preventiva de presidente aí, não há prescrição legal para isso, né? Infelizmente, né? Não há. O presidente ele pode deixar o exercício do cargo por dois caminhos, né? O crime comum ou o crime de responsabilidade. Nos dois casos você tem que ter o início da ação, né? Seja no caso do impeachment com a aprovação pelo Senado, seja no caso do crime comum quando o Supremo aceita a ação penal. E aí o presidente tem que ser afastado por 180 dias. Agora, eu não tenho dúvida de que o presidente comete, e é uma das imputações que o Renan lhe faz no relatório, segundo consta, né, é o crime de pandemia.
com resultado morte. Artigo 267. Pode dar até 15 anos de cadeia. É o artigo 268. Está sabotando uma política pública de combate à pandemia. Está lá. Porque com essa ação, o presidente está contribuindo para espalhar o vírus. Ora, se não. Não é que ele está apenas desrespeitando determinações do poder público. Ele está fazendo mais do que isso. Ao espalhar essa notícia falsa, sendo quem é, usando a estrutura da presidência da República, porque aquela live é filmada dentro de um prédio público. Há servidores, assessores dele que concorrem para que aquilo vá ao ar. Aí há o crime de responsabilidade. Há o crime de improbidade. Aliás, a improbidade compõe, no caso do presidente da República, o crime de responsabilidade. Então, não tem jeito. E há como desdobramento o homicídio. Ponto. Eu vejo alguns aí, não é um absurdo acusar o presidente de crimes contra a humanidade. Sim, o brasileiro é uma parcela da humanidade. Aí, no caso, é o Tribunal Penal Internacional. Se a caracterização de genocídio aí, porque afunila numa raça, numa etnia, não cabe, e eu acho que não cabe, porque o desrespeito que houve com índios aqui, houve também com brancos, houve com negros, houve com os brasileiros. Agora, contra a parcela da humanidade que aqui vive, aí sim. O presidente não ignora as consequências do que ele diz. Ele sabe o que isso significa. E, portanto, é preciso ver o que vai ser feito. E o que a oposição pensa fazer, Bob Ferrui? Em outra frente, a bancada do PSOL na Câmara, deputado Túlio Gadelha, PDT de Pernambuco, protocolaram hoje uma notícia-crime contra Bolsonaro no Supremo, argumentam que ele deve ser responsabilizado pela mentira que contou ao associar as vacinas contra a Covid ao vírus da AIDS. Os parlamentares acusam Bolsonaro de cometer infração de medida sanitária preventiva voltada a proteger a saúde de todos. Também citam um artigo do Código Penal sobre perigo para a vida ou saúde de outrem por clara exposição da população brasileira ao vírus ao propagar mentiras sobre a vacina. E eles afirmam também que Bolsonaro cometeu uma clara violação do princípio da moralidade com orientação contrária à Constituição. Quem também falou sobre essa declaração do presidente foi Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Durante um seminário sobre o agronegócio aqui em São Paulo, ele foi indagado sobre a fala de Bolsonaro e disse o seguinte: se não tiver nenhuma base científica para isso, ele, o Bolsonaro, vai pagar pela declaração. Ô, Bob, eu gostei do se não tiver nenhuma base científica, será que tem base científica? Nós vamos ver daqui a pouco. Bom, não tem, Lira. Ô, Lira! Lira! Ei! Não tem. E Vossa Excelência tem nas mãos os pedidos de impeachment. Está lá sentado em cima deles. Não, nem estou dizendo que seria fácil, nem que seria aprovado. Agora, diante disso, Vossa Excelência se cala? Aí o senhor diz, se não tiver nenhuma base científica para isso, ele vai pagar. Vai pagar como? Sim, tem a coisa da CPI. CPI que, aliás, Vossa Excelência atacou no passado. Mas tem a parte que lhe cabe nisso, não? Como é que ele vai pagar? Aliás, eu desde anteontem, estou cobrando do Augusto Aras. Senhor Procurador-Geral da República, isso é liberdade de expressão?
Senhor Procurador-Geral da República, se isso é liberdade de expressão, a liberdade de expressão então comporta qualquer coisa. O que é que a liberdade de expressão não comportaria, senhor Augusto Aras? Pelo que eu entendi até agora, uma crítica de um colunista ao seu desempenho. E o senhor, sem sucesso, resolveu recorrer à justiça. Agora eu pergunto, e nesse caso? Isso é muito sério. Sim, a militância dele anti-vacina, ela é cotidiana. Desde o começo, um negacionista. Bom, sabemos de tudo isso. Mas agora isso vai muito, 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 muito além até do execrável com o qual estávamos acostumados. Então, pergunta Augusto Aras, e aí? A CPI fará o seu trabalho, mas o senhor foi acionado. Quer dizer, será, né? À medida que a oposição entra com essa queixa no Supremo, o senhor será consultado. O senhor vai dizer que o presidente da República tem o direito, ou a doutora Lindora, tem o direito de associar a vacina à AIDS? Que isso é uma opinião? O Bolsonaro resolveu culpar a revista Exame. A culpa é da revista Exame. Revista Exame, revista Lancet. Como é que surgiu esse negócio aí? Recebendo crítica de todo lado, o presidente terceirizou essa culpa. Tá com vocês agora. Bolsonaro culpou hoje a revista Exame pela declaração relacionando vacinas e a AIDS. Essa desculpa foi dada numa entrevista a uma rádio do Mato Grosso do Sul. Bolsonaro afirmou o seguinte: foi a própria Exame que falou da relação de HIV com vacina. Eu apenas falei sobre a matéria da revista Exame. E 2 dias depois, a Exame me acusa de ter feito fake news sobre HIV e vacina. A gente vive com isso o tempo todo. Se for pegar certos órgãos de imprensa, são fábricas de fake news. Olha, para um pouco. Olha. Coitado, ele é vítima, gente. Fake news é a imprensa que produz, ele não. Né? Aí o Bob foi lá e reconstituiu. Né? Como foi que chegou? O que tem na Exame? O que é Exame? O que a Exame publicou? Vamos botar a bola no chão. O presidente não citou a revista Exame durante a live da quinta-feira passada. A reportagem a que ele se refere é do dia 20 de outubro do ano passado e fazia alusão a um artigo publicado na revista científica The Lancet. Ou seja, não foi da própria cabeça essa informação. E como era esse estudo? Um grupo de pesquisadores com dados de 2007 levantou a hipótese de que algumas vacinas que usam um adenovírus específico poderiam enfraquecer o sistema imunológico. A própria reportagem deixa claro não existir relação entre as vacinas contra a Covid e a queda na imunidade, sem contar que a ciência aprendeu muita coisa sobre a Covid nesse último ano. Então, mentira adicional é aquela que o senhor conta para tentar justificar a outra mentira que o senhor contou. Entende? Quem foi o assessor que lhe passou isso? Foi o gabinete do ódio? Hein? Sim, o senhor tem de pagar por isso. Vai para a CPI, vai para o relatório da CPI, não é? Agora, insisto, antes disso, certamente o procurador-geral será chamado a se manifestar, a PGR será chamada a se manifestar. E aí nós vamos ver, então, o que é que a PGR entende por liberdade de expressão no Brasil, o que é que entende por crime. Chegamos ao reino do vale tudo? Por falar em CPI, Bob Ferruia.
CPI deve votar amanhã o relatório final do senador Renan Calheiros. A sessão vai começar com a leitura dos votos em separado, votos divergentes que serão apresentados pela base governista. A comissão estabeleceu 15 minutos, com uma tolerância de mais 5, para a leitura desses relatórios paralelos. A votação do parecer do Renan Calheiros será feita na sequência e de forma nominal. Segundo o presidente da CPI, o Omar Aziz, o texto deve passar sem dificuldades. Olha, depois ali de um estresse, um quiprocó e tal, acho que aí Bolsonaro, se chegou aos 9 crimes, né, eu insisto, o genocídio de indígenas, eu também era favorável a retirar, porque acho inconsistente. Homicídio, não. Pelas razões já explicadas. Né? Mas se houve por bem, não. De qualquer modo, Bob, se ele fosse condenado por todos os crimes italianos, dá uns 38 anos de cana. O Brasil tem 30 no máximo de pena, né? E, presidente, fique tranquilo, eu estarei aqui sempre defendendo que o senhor na cadeia tem os seus direitos humanos respeitados. Sabe aquilo que a sua turma não defende para preso? Eu defendo. Viu? É isso.